Forçados a casar, dois amigos de infância revelam segredos chocantes e lutam por liberdade. A pequena cidade de São Rafael sempre foi um lugar onde os sonhos pareciam distantes, sufocados pelas tradições e obrigações. Entre as ruas de terra batida e as pequenas casas simples, Jorge e Pedro se encontraram em um turbilhão de emoções. Com apenas 23 anos, Jorge, o sonhador, sentia seu coração pesado ao ouvir as conversas de sua família sobre um casamento arranjado com uma filha de imigrantes. Ao mesmo tempo, Pedro, filho do agricultor, lutava contra a expectativa de seguir o legado familiar, desejando voar longe daquelas amarras que o prendiam. Eles sempre sonharam em explorar o mundo, mas agora, a pressão da sociedade parecia sufocá-los. Certa manhã, sob o céu azul que prometia um dia ensolarado, o que deveria ser um momento simples se transformou em um pesadelo. As famílias dos dois amigos se reuniram e, com olhares radiantes e sorrisos ansiosos, anunciaram que já haviam marcado as datas dos casamentos. Uma combinação de conveniência financeira e status social, que roubou de Jorge e Pedro qualquer chance de liberdade que eles desejam. Com os peitos apertados, eles trocaram olhares de desespero. Como poderiam aceitar isso? Como poderiam desiludir seus pais? A angústia subiu e Jorge buscou refúgio no sótão da casa de sua avó. Enquanto vasculhava caixas empoeiradas, seus dedos tocaram algo áspero e sobre, uma carta esquecida. Com o coração acelerado, ele a abriu e leu sobre a relação amorosa de sua avó com o homônimo do pai de Pedro. Cada palavra soava como um eco de traições passadas e desilusões. O que isso significava? Por que aqueles segredos estavam guardados? O peso da verdade fez suas pernas tremerem. E se a gente fugisse para a cidade grande? Jorge disse hesitante em um parque, aquele espaço que sempre fora como um lar para eles. Pedro olhou para o chão, pensativo. O clima de nostalgia parecia envolvê-los, mas a ideia de deixar tudo para trás também trazia medo. As vozes das famílias ecoavam em suas mentes, impondo a rotina que detestavam. Mas a sociedade não poderia decidir o futuro deles. Não poderia. A pressão crescia à medida que as festas de casamento se aproximavam. Os amigos, outros jovens da comunidade, começaram a se unir, compartilhando a mesma indignação e descontentamento. Era como se um movimento estivesse nascendo. Mas antes que pudessem formular um plano, um vento frio trouxe um novo segredo à tona. Uma verdade não revelada sobre o passado de Pedro surgiu, ameaçando destruir o vínculo que eles lutavam tanto para manter. O que essa nova revelação significava para a amizade deles? Como poderiam lutar contra as expectativas familiares? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a noite se aproximava, Jorge e Pedro, com os rostos iluminados pela lua, perceberam que o amor e a amizade que os unia eram mais fortes do que qualquer pressão externa. Mas até onde estariam dispostos a ir por essa liberdade? A verdade o cercava, prestes a ser revelada. Com suas vidas à beira de uma mudança radical, o que acontecerá quando a lealdade e a amizade entrarem em choque com a verdade que ainda está escondida? O futuro deles depende de decisões que precisam ser feitas agora, e o tempo se esgota. O céu da pequena São Rafael começou a mudar de tom, enquanto a ansiedade pairava no ar. Jorge e Pedro, ainda perdidos em seus pensamentos, sentaram-se na velha balança do parque, onde tantas risadas haviam compartilhado na infância. O rangido da madeira parecia ecoar os sentimentos confusos que dominavam seus corações. A nova revelação sobre o passado de Pedro zumbia em suas mentes, como um mosquito incômodo, que não deixava espaço para descanso. Você precisa me contar o que está acontecendo, Pedro. Não posso agir sem saber a verdade, disse Jorge, a voz tremendo. Pedro hesitou. A tensão se manifestava em sua expressão, e ele sentiu o peso das expectativas de todos ao seu redor, incluindo as de Jorge. Como poderia ter escondido algo que, mesmo de forma sutil, os afetava tanto? É sobre meu pai, começou Pedro, a voz hesitante. Antes de você nascer, ele teve uma outra vida. Algo que nunca falei para ninguém. Ele olhou em volta, como se esperasse que os rostos familiares surgissem na penumbra e escutassem suas palavras. Ele teve um relacionamento com uma mulher que não era minha mãe. O silêncio tomou conta do parque por um momento, a lua testemunhando a revelação inquietante.
Jorge percebeu que a verdade de Pedro ia além do que imaginava. A traição, a desilusão, tudo isso não só afetava suas histórias, mas também colocava em risco a amizade que haviam construído durante tantos anos. O que isso significa para nós? Jorge perguntou, a angústia transparecendo em seus olhos. Significa que não posso seguir o caminho que já está traçado para mim. Significa que preciso tomar uma decisão e a única coisa que eu quero agora é não repetir os erros do passado. Pedro respirou fundo, sentindo uma leveza ao revelar seu segredo. Mas a carga que ainda carregava era pesadíssima. Enquanto trocavam palavras, uma pequena multidão se formava à distância, amigos que compartilhavam do mesmo desejo de mudança. As vozes começaram a se erguer, um clamor por liberdade ecoando na praça, como se a própria cidade quisesse liberar aqueles jovens presos em costumes que não faziam mais sentido. Precisamos nos juntar a eles, Pedro. Precisamos ser a voz dessa juventude que não aguenta mais ser empurrada para um destino que não é nosso, Jorge declarou, sua determinação crescendo. Você está certo. Mas e as nossas famílias? Pedro questionou, temeroso. Como poderemos viver com isso? Jorge sorriu com um misto de esperança e coragem. As mudanças sempre vêm acompanhadas de sacrifícios. Assim como a verdade, que às vezes dorida, é libertadora. Se não lutarmos agora, nunca saberemos o que podíamos ter conquistado. Foi então que a ideia começou a brotar como uma semente na mente de Jorge. Vamos fazer nossa voz ser ouvida. Se nos unirmos, podemos montar um encontro, um evento, algo que mostre a todos que não estamos apenas aceitando esses casamentos. Vamos desmascarar o que nossa cidade realmente precisa mudar. Os olhos de Pedro brilharam com a possibilidade, mas havia um receio que os impelia a hesitar novamente. A visão de um futuro sem os laços familiares, embora emocionante, também era aterrorizante. E se não funcionarmos? E se tudo isso se voltar contra nós? Não saberemos até tentarmos, respondeu Jorge, com um sorriso encorajador. A liberdade vale a luta, não vale? Enquanto a multidão ouvia as vozes de revolta, Jorge e Pedro sabiam que estavam à beira de uma mudança sem volta. Era hora de ativar sua coragem e fazer escolhas que poderiam afetar suas vidas para sempre. E em meio à incerteza, um pequeno sopro de esperança acendeu no fundo de seus corações. O futuro era incerto e poderia trazer consequências dolorosas, mas eles estavam prontos para encarar. Mas no meio daquela determinação crescente, uma nova sombra surgia. Um carro desconhecido parou em frente ao parque, e uma figura familiar desceu, com um olhar que dizia tudo, sem precisar de palavras. Era a mãe de Pedro. O que ela estava fazendo ali naquela hora? A inquietação no peito de Pedro intensificou-se, e um novo medo tomou conta de todos. A verdade teria um preço, e ele poderia ser maior do que podiam imaginar. Como a mãe de Pedro reagiria à coragem que os dois amigos decidiam assumir? Pedro sentiu o sangue esfriar em suas veias. A mãe, Clara, estava ali, seus olhos procurando freneticamente por ele, como se percebesse que algo não estava certo. O peso daquele olhar era como um balde de água fria, trazendo à tona todas as suas inseguranças. As vozes apressadas da multidão ao fundo se tornaram um ruído distante, enquanto a realidade se impunha com força ao seu redor. Pedro! Clara gritou, aproximando-se com passos rápidos. O tom de sua voz continha uma mistura de preocupação e determinação. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Jorge, percebendo o aperto de mão de Pedro, colocou uma mão em seu ombro, numa tentativa silenciosa de transmitir força. Era agora ou nunca. Se ele queria mudar sua vida, precisaria enfrentar essa conversa de frente. E com coragem de quem tinha pouco a perder, Pedro respirou fundo. Eu não vou voltar para casa, mãe. Quero fazer algo diferente, algo que me represente, algo que não seja apenas o que você ou o pai desejam para mim, ele disse, sua voz ecoando na quietude ao redor. Clara parou, surpresa, como se Pedro tivesse parado o tempo ao seu redor. O queixo dela tremia ligeiramente, mas logo se firmou. Você não entende, meu filho. A vida não é feita apenas de sonhos. Às vezes, temos que aceitar o que é melhor para nossa família. Mas e o que eu quero? E o que eu acredito? O que é melhor para a família é só a sua visão, mãe. Existem outros caminhos. O orgulho e a frustração transbordavam de Pedro, e ele não se intimidaria. As lágrimas ameaçaram escorregar pelo rosto de Clara. Ela poderia ver a determinação nos olhos do filho, um reflexo de si mesma em sua juventude. Pedro, você não pode jogar tudo para o alto. Você tem responsabilidades. Estamos falando de honra, compromisso, e se você falhar? E se eu me perder entrando nesse caminho?
E se eu me tornar um escravo dos mesmos erros do passado? A verdade é dolorosa, eu sei, mas viver uma mentira é ainda pior, ele respondeu, embasando sua voz com a sinceridade que sempre teve. Jorge, observando a cena, sentiu uma onda de emoção invadi-lo. Ele entendia o que Pedro estava fazendo, mas ao mesmo tempo, o peso da presença de Clara deixava tudo mais intenso. A multidão começava a notar a tensão, e sussurros de curiosidade se espalhavam. Vocês precisam ouvir isso. Uma voz entre a multidão gritou. Logo, outras vozes se uniram em apoio, um coro de liberdade que crescia. As palavras de Pedro reverberaram na noite. A mãe dele olhou para o grupo de amigos apaixonados pela mudança. Seu olhar mudou. A dúvida deu lugar à preocupação, e Clara, pela primeira vez, começou a entender que não se tratava apenas de um capricho do filho, mas de uma batalha por identidade e escolha. Meu amor, eu só quero te proteger, mas você se expõe a um caminho perigoso, ela tentou argumentar, mas Pedro balançou a cabeça. Eu preciso fazer isso, e por mais difícil que seja, eu não posso escolher o que não sou. Estou cansado de caminhar por um caminho que não me pertence, ele respondeu, e os olhos da mãe brilharam com lágrimas não derramadas, feridos pela verdade que transparecia na voz dele. Naquele momento, a tensão pairava como éter, palpável e elétrica. Jorge sentiu seus músculos enrijecerem. As palavras que Pedro proferira eram um chamado resistência, não apenas para ele, mas para todos os que estavam ali. No entanto, conforme a multidão começava a aplaudir, a figura imponente do pai de Pedro apareceu atrás de Clara. A fúria estampada em seu rosto expôs que uma tempestade estava prestes a desabar. O que está acontecendo aqui? Sua voz grave cortou o ar, e a multidão hesitou, inquieta. Pedro olhou para Jorge, uma determinação renovada surgia entre eles. Aquela noite mudaria tudo, mas o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Como todos saberiam lidar com a força do pai de Pedro? E qual seria o próximo passo da luta pela liberdade? O silêncio que se estabeleceu após a entrada do pai de Pedro parecia infinito. A tensão era tão densa que dava para cortar com uma faca. A multidão, antes em festa, agora trocava olhares nervosos, como se fossem espectadores de um drama que estava prestes a se desenrolar. Clara, ainda em choque, olhou para seu marido, que agora estava a poucos passos deles, os punhos cerrados e os olhos cheios de raiva. É você quem está fazendo isso, não é? O pai perguntou a Clara, já se virando para Pedro com um olhar de desprezo. Te entreguei tudo, e você ainda tem a coragem de desafiar nossas tradições? As palavras dele soaram como um trovão, causando um arrepio na espinha de todos que estavam perto. Pedro sentiu seu coração disparar, mas, em vez de recuar, ele deu um passo à frente. Eu não sou um objeto de tradição, pai. Sou uma pessoa, com sonhos e desejos. Sonhos? Desejos? Isso é só uma ilusão, Pedro. O que importa são os deveres familiares. Você está me envergonhando diante de todos. O pai gritou, e sua voz ecoou entre os muros da praça. Aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. As veias em seu pescoço pulsavam, e Pedro percebeu que seus amigos em volta observavam, alguns com os olhos arregalados, outros com um semblante de solidariedade. Jorge, ao seu lado, segurava a respiração, esperando que Pedro reagisse. A raiva e a tristeza se entrelaçavam em seu olhar, e Pedro sentiu que aquela era a hora de ir além, de não deixar que o medo dominasse sua coragem. Você não entende. Eu não estou aqui apenas por você ou pela sua honra. Estou lutando pelo meu próprio direito de ser feliz, e isso não deve ser uma vergonha. Sua voz ecoou no espaço, e isso pareceu surpreender até mesmo seus aliados mais próximos. A tensão cresceu enquanto o pai de Pedro se aproximava, uma sombra majestosa que exigia atenção. Cale-se! Você não sabe do que está falando. Sabe qual é o verdadeiro perigo? É o mundo lá fora, esse lugar que você quer conhecer. A vida não é um conto de fadas. A vida pode ser o que quisermos que ela seja. Pedro retrucou, já sem conseguir conter as emoções. A adrenalina jorrava em seu corpo, fazendo cada palavra ressoar com autenticidade. Se você me tratar como um peão no seu tabuleiro de xadrez, eu vou me rebelar. Em vez de querer me prender, deveria me apoiar. Você não percebe que a mudança é necessária? Os murmúrios da multidão voltaram a ganhar força. Clara, amparada por aquele momento de coragem, olhou nos olhos do marido e sentiu um misto de amor e tristeza. E o que acontecerá com você? E se você se perder nesse caminho? Me perder? Ou me encontrar finalmente? E, com essa resposta, Pedro se sentiu um pouco mais leve. Nesse instante, o pai de Pedro parou, a raiva dando lugar a uma expressão de confusão.
Havia dor em seu olhar, como se ele estivesse finalmente começando a compreender a extensão da luta do filho. Mas não havia espaço para isso na rotina que ele havia construído. O silêncio foi quebrado por um grito de apoio, uma voz que ecoou de algum lugar na multidão. Temos que escutar Pedro. É hora de mudar. As palavras provocaram um efeito dominó, e logo um coro de vozes se erguia em uníssono. Mas, no fundo, Pedro sabia que isso poderia ser apenas o começo. Enquanto o tumulto aumentava, uma nova preocupação brotou em sua mente. E se outras vozes que ele não estava disposto a enfrentar viessem à tona? Ele olhou para Jorge, em busca de apoio, e soube que a luta estava apenas começando. Precisamos agir rápido, pensou Pedro, seu coração palpitando de esperança e medo ao mesmo tempo. Como enfrentariam os novos desafios que se anunciavam? E, mais importante, até onde seriam capazes de ir em busca da liberdade? O caos na praça parecia vibrar ao redor de Pedro, como um eco de emoções cruas. Cada grito de apoio era como um combustível a mais em seu coração, mas a presença do pai ainda pairava como uma sombra ameaçadora. A confusão no olhar do homem não era suficiente para apagar a chama da indignação que ardia dentro dele. Clara, sentindo a intensidade do momento, aproximou-se do marido. Pedro, precisamos pensar no que fazer a seguir, disse ela, a voz tremendo ao tentar abarcar todo o peso da situação. Eu te apoio, mas e se ele não desistir? Pedro respirou fundo, tentando colocar os pensamentos em ordem. A multidão ao redor começava a se agitar, dividida entre aplausos e sussurros duvidosos. Vamos fazer isso juntos. Não tem volta agora. A luta é por nós, por todos que sentem que suas vozes não são ouvidas. Ele respondeu firme, sabendo que seu olhar era o suficiente para transmitir o que palavras não podiam. Pai de Pedro, sentindo a crescente revolta, levantou as mãos, tentando restaurar a ordem. Vocês não sabem o que estão pedindo. Estamos falando de honra, de respeito. A raiva em sua voz se transformava em desespero, e, mesmo diante daquela resistência, Pedro percebeu que o homem não sabia exatamente o que fazer diante da rebeldia do filho. O que é honra sem a liberdade para viver? Gritou uma mulher em meio à multidão, fazendo com que outros se unissem à sua voz. Precisamos viver a vida que escolhemos. O fervor em suas palavras ressoou em Pedro. Ele não estava sozinho. Seu coração se enchera de esperança, enquanto aquela corrente de apoio começava a se formar. É isso mesmo. Jorge complementou, interrompendo os murmúrios do pai. Vamos parar de viver no medo do que os outros vão pensar. É hora de vermos além das tradições que só aprisionam. O que você vai fazer, Senhor? Vai nos quebrar ou vai nos unir? O pai de Pedro hesitou. A resistência do filho e a pressão da multidão estavam forçando-o a encarar uma nova realidade. Pedro por um instante viu uma fresta de vulnerabilidade nos olhos do homem que sempre o intimidara. Mas aquela fraqueza logo foi ofuscada pela determinação de querer manter o controle. Vocês não sabem o que estão pedindo. O que é o futuro se não construímos sobre as bases do que já existe? E se tudo isso ruir? As perguntas saíam como sons de um sino antigo, mas Pedro não pretendia se deixar abater. A vida é sobre construir novas fundações. Eu não vou viver na sombra do que você deseja para mim. Gritou Pedro, a coragem ecoando em cada canto da praça. Essa é a nossa chance de ser quem somos. E eu escolho isso. O clamor de apoio se intensificou. Olhos se encontraram, mãos se ergueram. O momento parecia estar gravado na memória coletiva, uma virada que poderia mudar tudo. Mas mesmo no ápice daquele protesto, uma nova nuvem se formava. Clara, ainda assustada, olhou para Pedro. E se ele decidir cortar os laços de vez? E se perdermos tudo o que temos? Pedro sentiu o peso da pergunta. Um fio de pânico entrelaçou-se à sua determinação. E se tudo fosse mesmo contra eles? A liberdade tinha seu preço, e o que poderia acontecer caso decidissem pagar por isso? Enquanto as vozes se levantavam em uníssono, ele sabia que a luta estava prestes a se intensificar. Em algum lugar no fundo, uma sensação de que a resposta estava mais perto do que nunca, mas que a batalha real ainda estava por vir. O sol se abrigava atrás de nuvens pesadas, como se o céu refletisse a apreensão na praça. A energia vibrante da multidão não conseguia abafar os batimentos acelerados do coração de Pedro. Ao seu lado, Clara permanecia firme, mas a inquietação na expressão dela mostrava que os medos estavam longe de ser dissipados. E se a gente só aumentar a tensão? Clara sussurrou, seu olhar fixo no pai de Pedro, que agora parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. As vozes exaltadas ao redor misturavam-se a murmúrios de preocupação, e Pedro não queria que a luta deles fosse em vão.
Precisamos mostrar a ele que não estamos sozinhos. O que ele pode fazer contra todos nós? Pedro tentava acalmar a esposa, mas, por dentro, uma tempestade de dúvida se formava. O rosto de seu pai estava contorcido de raiva e desespero. Pedro sabia que aquele homem, que sempre buscou poder sobre sua vida, não se renderia fácil. Multidão, percebendo a tensão entre pai e filho, começou a gritar em apoio a Pedro. Liberdade! 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 Era como um chamado que ressoava não apenas na praça, mas nos corações de muitos ali. Pedro ergueu os braços, sentindo aquela energia pulsar em seu peito, como se cada grito fosse uma flecha atingindo diretamente o coração de seu pai. Vocês são apenas crianças, gritou o pai, sua voz se elevando acima do clamor popular. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, do que estão colocando em risco. A impotência do homem era palpável, e Pedro viu uma centelha de medo nos olhos dele. A questão era se isso levaria a capitular ou a intensificar a luta. E se nós tivermos razão? Pedro replicou, desafiando a autoridade que sempre lhe foi imposta. Você quis nos criar em uma prisão, e agora quer que a gente mantenha as mesmas correntes para os nossos filhos? Não faremos isso. A multidão ressoou com bobos de apoio, uma onda de força e solidariedade que transcendeu o momento. Clara, adiantando-se um passo, gritou, a mudança começa aqui. Não é a falta de honra que nos define, mas a coragem de mudar. O olhar da multidão se virou para ela, e uma onda de encorajamento aumentou a confiança de Pedro. Era como se cada um dela visse que a luta de Pedro não era só dele, mas de todos. E, naquele instante, ficou claro que o pai de Pedro estava perdendo o controle. Se você não obedecer, eu vou retirar tudo o que você conhece. Suas chances de um futuro melhor, suas poupanças, eu posso acabar com tudo isso num estalar de dedos. A ameaça ecoou pelas paredes da praça, e um frio na espinha percorreu o corpo de Pedro. É isso que você quer? Pedro perguntou, sua voz agora apenas um murmúrio forte o suficiente para ser ouvido. Nos manter prisioneiros em nossas vidas? O futuro não é para os que têm medo, e sim para aqueles que enfrentam. Um silêncio temporário pairou no ar, como se o tempo tivesse parado. As pessoas observavam, segurando a respiração, enquanto o pai de Pedro processava suas palavras. E antes que qualquer um pudesse prever, um grande estalo ocorreu próximo à praça. As pessoas se viraram, atônitas com a cena inesperada que se desenrolava no horizonte. Um grupo encapuzado avançava em direção ao local, seus gritos de revolta se fazendo ouvir. Qual era a sua intenção? A confusão se instalará novamente, mas a luta era por muito mais do que um impasse familiar. Era pela liberdade coletiva. Pedro percebeu que a barreira da sua luta pessoal estava prestes a ser ultrapassada, e a pergunta ecoava na sua cabeça. Estamos prontos para enfrentar isso, juntos? As vozes da multidão pareciam misturar-se com os gritos de raiva dos encapuzados, um eco distante de uma guerra que todos estavam prestes a travar. Pedro sentiu uma mistura de medo e determinação. No fundo, sabia que aquele confronto poderia ser uma virada em sua vida e na vida de tantos outros. Clara! Ele gritou, buscando a mão dela na multidão. Ela imediatamente ao seu lado, um olhar de apoio e firmeza no rosto. Precisamos unir as pessoas aqui. Essa é a hora. Mas o pai de Pedro, já tomado pela frustração, avançou. Vocês acham que podem se livrar de mim assim? Eu sou a força que mantém tudo isso de pé. Seu olhar se transformou em algo assustador, uma tempestade de dor e desespero. A presença dos encapuzados aumentou a tensão. Pedro notou que o grupo não parecia adversários isolados. Havia um sentimento de união entre eles, uma força que vinha de outras lutas, de vozes silenciadas. Ele sentiu um arrepio na ondeada de coragem que o envolvia. Naquele momento, sabia que não poderia se retirar. Dê em suas mãos. O que vocês querem? Liberdade. Pedro voou com suas palavras, capturando a atenção de todos. Havia algo poderoso em sua voz, uma transformação que instantaneamente trouxe esperança ao ar pesado. Liberdade. Clara uniu a voz à dele, seus gestos amplos, incitando a multidão. As pessoas foram contagiadas naquele exato instante. Em um movimento, aquelas vozes começaram a se fundir em um só coro. O som encheu o espaço ao redor, reverberando com uma força inesperada, criando uma onda de unidade. A tensão nas feições do pai de Pedro começou a se moldar em confusão. Vocês não entendem o que estão fazendo. Isso não é uma brincadeira. Olhem para eles. Eles querem causar o caos. Ele gritou, seu olhar se voltando novamente para o grupo de encapuzados. Mas, em vez de medo, um novo sentimento emergiu na multidão.
A presença dos guerreiros invisíveis, longe de causar medo, instigava a coragem. Um homem mais à frente, identificado como líder do grupo encapuzado, ergueu a mão e fez um sinal silencioso. Era um pedido para que todos ouvissem. E quando ele falou, um silêncio respeitoso tomou conta. Esses gritos não são apenas seus. Não são só vozes isoladas. É uma luta que nos pertence a todos. A liberdade é um direito que todos merecem, mas é uma luta que deve ser travada em conjunto, ele declarou, sua voz ressoando com convicção. Pedro sentiu o coração disparar. A mensagem daquela figura misteriosa era clara. A resistência não era só sua, mas de todos ali. Clara tomou um passo à frente, agora mais concentrada, como se soubesse exatamente o que fazer. Precisamos nos unir. Ela exclamou, sua voz vibrando com a certeza que Pedro ainda não tinha. Se não fizermos isso agora, se não formos um só coração e uma só voz, perderemos tudo. Lágrimas de esperança escorriam pelo rosto de algumas pessoas. O poder das palavras de Clara era como um remédio que curava feridas antigas. O pai de Pedro observava tudo com uma expressão de incredulidade, enquanto a multidão se unia como nunca antes. A energia pulsava, partindo do coração de cada um ali e se conectava numa corrente irresistível de ousadia. Mas o que o grupo encapuzado realmente pretendia? O que estava por trás daquela aparição? Pedro sentiu uma nova onda de incerteza, mas algo dentro dele o impelia a lutar, a buscar respostas. Vamos enfrentar isso juntos, promovia Pedro, gritando com a força que herdara do pai, mas de uma maneira que não provinha do medo, e sim da esperança. Juntos, somos mais fortes. As vozes se juntaram ao chamado dele, e a praça se transformou em um palco de transformação. Mas mesmo antes da euforia tomar total conta, uma sombra pairava, e na mente de Pedro ecoava uma nova pergunta. Esse grito de liberdade será suficiente para todos nós? O que mais está por vir? A euforia que tomava conta da praça era palpável. Mais e mais pessoas se juntavam ao coro, como se o chamado de liberdade estivesse se espalhando como um incêndio. Pedro sentia a energia vibrar em cada fibra do seu ser, como se suas veias estivessem carregadas de eletricidade. Ao seu lado, Clara sorria, a luz nos olhos dela brilhando intensamente. A bravura dela o confortava, mas no fundo, Pedro ainda sentia a pressão da incerteza. Olhem ao seu redor. Clara gritou, extensiva, apontando para a multidão que crescia. Estamos juntos. Essa é a nossa chance. É hora de mostrarmos a eles que não temos medo. O pai de Pedro permaneceu parado, uma ilha em meio à maré de descontentamento. Sua expressão agora era uma confusão mista de raiva e recuo. Era claro que ele não esperava ver a comunidade unida daquela forma. Mas antes que Pedro pudesse pensar mais sobre isso, uma nova voz ecoou na praça. O que vocês estão fazendo é perigoso. Se a liberdade é o que vocês querem, como pretendem alcançá-la levando o caos para as ruas? Gritou uma mulher na plateia, seu tom de voz cortante. As palavras dela ressoaram e, por um instante, a dedicação do grupo vacilou. Um murmurinho percorreu a multidão, dúvidas surgindo como sombras. Pedro respirou fundo, reconhecendo a verdade nas palavras dela. A luta que se desenrolava diante deles não era apenas um grito de rebeldia, precisava ser um movimento calculado, estratégico. Precisamos de um plano. Ele exclamou, agora dirigindo-se diretamente à mulher que havia falado. Qual é o seu nome? Mariana, respondeu a mulher, um pouco hesitante, mas determinada. E se queremos que isso funcione, precisamos de coragem, mas também de estratégia. Não podemos ser guiados apenas pela emoção. A multidão se acuou em reflexão. O calor da euforia foi interrompido pela sensatez de Mariana, e Pedro percebeu a importância daquela pausa. Mariana está certa, disse Clara, agora com a voz firme. Devemos garantir que nossas ações tenham um propósito claro. Que passos daremos a seguir? Nesse momento, o líder encapuzado que havia se manifestado anteriormente voltou a erguer a mão. Estamos aqui para auxiliar, disse ele, sua voz serena penetrando na tensão que se instalava. A luta por liberdade não é feita apenas com palavras. A ação deve ser sábia. Juntos, podemos formar uma estratégia. Um clima de expectativa tomou conta da praça. As pessoas começaram a sussurrar, formulando planos e compartilhando ideias. O coração de Pedro se encheu de esperança novamente. A unidade estava se moldando em algo mais poderoso, uma força que poderia desmantelar a opressão. Mas, de repente, um som estrondoso ecoou pela praça, quase como se a terra estivesse tremendo. A multidão se calou imediatamente e, ao longe, uma série de luzes piscaram.
Eram veículos pesados, cercando a praça enquanto uma tensão crescente se instalava no ar. Eles estão vindo! Gritou alguém. A multidão começou a se movimentar, alguns se afastando desesperados, outros mirando em direção ao grupo encapuzado. Pedro, com o coração acelerado, percebeu que a batalha pela liberdade estava prestes a se intensificar. Precisamos agir rapidamente, ordenou o líder encapuzado, sua postura firme. O que vamos fazer agora? As perguntas ecoaram na mente de Pedro e a incerteza o envolveu mais uma vez. A união estava apenas começando, ele refletiu. Mas será que realmente estávamos prontos para enfrentar o que vinha? O que significava lutar, se as consequências fossem tão grandes? Ele fitou Clara, que o encarava com um misto de força e fragilidade. A resposta estava se aproximando, e Pedro sabia que aquela era a prova de fogo. O que fariam, agora que o verdadeiro desafio se aproximava? A poeira levantada pelos veículos pesados pairava no ar, engrossando o clima de apreensão. O coração de Pedro batia rápido, como um tambor. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele olhava para a multidão, que começava a se dispersar em uma mistura de pânico e resolução. Calma! Fiquem juntos! Clara gritou, tentando manter a ordem. Pedro sentiu o impulso de agarrar a mão dela, como se esse gesto simples pudesse ancorá-los em meio ao caos. Ele nunca havia se sentido tão perdido, e ao mesmo tempo, tão vivo. Esperem! Não é hora de se dispersar. Mariana interveio, sua voz cortante tentando cortar a confusão. Se ficarmos divididos, seremos facilmente derrotados. O líder encapuzado se moveu à frente, erguendo as mãos. A resistência é nossa arma. Se formos atacados, devemos responder de forma inteligente. Precisamos fazer uma barreira para nos proteger e criar um plano. Pedro olhou para Clara, esperando que a sanidade prevalecesse entre eles. Você confia nele? Perguntou ela, os olhos cintilando de determinação. Não tenho escolha. E você? Vamos fazer isso juntos? Juntos, ela respondeu, um sorriso quase desafiador brotando em seu rosto, enquanto esquecia rapidamente o medo que envolvia. Uma onda de impulso atingiu Pedro. Ele respirou fundo e começou a se mover entre os grupos. Vamos lá, pessoal. Precisamos pegar objetos, tudo que pudermos usar para nos proteger. Ele viu os olhares se voltarem para ele, alguns se unindo na busca, enquanto outros hesitavam, intimidados pelas luzes que se aproximavam. Na frenética correria, Pedro viu um pedaço de madeira caído e ergueu. Isso! Utilize tudo o que encontramos. E não se esqueçam de arranjar um jeito de nos comunicar. Precisamos coordenar. Mariana se aproximou, segurando uma caixa de papelão. Aqui, podemos usar isso para montar barricadas. Juntos, podemos ser uma fortaleza. O orgulho encheu o peito de Pedro. A força da unidade começava a se manifestar ali, no coração da praça. Cada pessoa envolvida parecia mais do que apenas um rosto na multidão. Todos eram parte de algo maior, parte de uma luta pelas suas vidas. Enquanto as luzes dos veículos se aproximavam, as vozes eram preenchidas por gritos e sussurros. Todos se moviam em um frenesi, formando uma estrutura improvisada que simbolizava a resistência. Mas a tensão no ar era palpável. Pedro sentia que a qualquer momento poderia estourar, como uma panela de pressão prestes a explodir. Ferido no coração, ele começou a se questionar. E se tudo isso falhar? E se perdermos tudo isso? O que nos restará? Mas no mesmo instante, uma chama de coragem interior despertou. Era hora de enfrentar o que viesse, por Clara, por Mariana, por todos ali. Os veículos pararam abruptamente, e um grupo de homens armados desembarcou. Com a expressão tensa, Pedro prendeu a respiração. Ele viu Clara se posicionar ao lado dele. Sua presença era um lembrete de que, juntos, eram mais fortes. O líder encapuzado deu um passo à frente, seus olhos faiscando com determinação. Se hoje é o dia em que lutarão por suas vidas, então lutaremos juntos. A vitória não será apenas nossa, será de todos vocês. O trecho final da frase ecoou pela praça, e uma onda de energia pulsou através das pessoas. Mas, em meio àquela crescente determinação, Pedro percebeu algo estranho. Um dos homens armados olhava fixamente para ele. Havia um reconhecimento em seu olhar, um brilho que fez o coração de Pedro descer ao estômago. O que você tem a ver com isso? Pensou Pedro, enquanto um frio na espinha surgia. Ele não sabia que aquele olhar poderia mudar tudo. O som de um disparo fez ecoar no ar, e a multidão congelou. O que mais estava prestes a se revelar? A verdadeira luta pela liberdade estava apenas começando.
A tensão na praça era palpável, e Pedro sentia que tudo em sua vida o conduzia até aquele momento. Enquanto a poeira se assentava após o tiro, um silêncio gelado tomou conta dos ânimos. As pessoas trocavam olhares confusos, algumas corriam em busca de abrigo, enquanto outras se mantinham firmes, unidas pela determinação recém-descoberta. Fiquem calmos. Não deixem isso nos desviar do nosso objetivo, gritou o líder encapuzado, tentando trazer a multidão de volta ao foco. Mas as vidas ali estavam em risco, e o desespero se espalhava como um incêndio. Pedro sentiu seu coração disparar. Ele olhou para Clara, que estava próxima a ele, os olhos arregalados, mas a presença dela oferecia um conforto que ele precisava naquele caos. Precisamos nos mover. Pedro finalmente disse, a voz firme. Aquilo foi um aviso. Não podemos deixar que o medo nos domine. A liberdade que queremos requer ação agora. Vamos nos unir e mostrar a força que temos. As palavras pareceram ressoar na multidão. Um a um, os jovens começaram a erguer os punhos, a sensação de solidariedade pulsando entre eles. O pai de Pedro, que observava de longe, estava visivelmente perplexo, sua determinação se esvaindo a cada segundo que passava. Ele havia chefiado uma estrutura que agora estava prestes a desmoronar. Com coragem renovada, Pedro se adiantou, buscando a voz que havia despertado na comunidade. Ele via vários rostos que, assim como ele, carregavam histórias de imposições e regras ultrapassadas. Vocês acreditam que devemos viver uma vida que não nos pertence? A liberdade é uma escolha. Precisamos empoderar uns aos outros a lutar por isso. As palavras não apenas animaram o povo, mas chegaram ao coração do pai de Pedro, que já se enchia de incertezas. Quando os homens armados avançaram, formaram uma barreira impenetrável. Suas expressões eram de determinação e raiva, mas também percepção, como se estivessem prestes a descobrir que as vozes que ecoavam ali eram mais poderosas do que suas armas. É hora de mostrarmos que a vontade do povo é mais forte do que seu controle, gritou o líder encapuzado, fazendo com que a multidão se enchesse de um novo fervor. Um grito coletivo de apoio surgiu, e as palavras agora ressoavam como um cântico inquebrantável. Liberdade! Liberdade! Pedro estava em um estado de êxtase. O que antes era uma luta solitária agora era um grito de resistência que pertencia a todos, e não apenas a ele. A conexão que surgira entre os presentes criava uma barreira emocional, uma energia coletiva que transformava medo em coragem. Mas, de repente, entre a gritaria e o fervor, Pedro viu o homem armado que o olhava. Com um movimento rápido, o desconhecido se destacava entre os soldados. Era mais do que um estranhamento, havia uma presença familiar. Pedro! O homem gritou, numa mistura de surpresa e reconhecimento. O olhar angustiado, agora bem próximo, era de um amigo de infância, alguém a quem Pedro não via há anos. Aquela face trazia memórias de tempos em que tudo parecia mais simples. As palavras não foram precisas, mas o olhar entre os dois falava de uma jornada vivida em conjunto. O pai de Pedro percebeu a troca e isso causou uma fissura visível em seu semblante. Você não entende o que está fazendo, gritou o pai de Pedro, vendo Marta, o amigo de infância, junto ao grupo. Você está destruindo tudo. Mas a voz do pai agora carregava um desespero que não se traduziria em ações robustas. A parceira de Pedro, Clara, se aproximava dele, segura. Isso pode ser nossa chance de se unir a ele. Essa luta não é só sua, é de todos nós. Ela falou, confiante. Pedro sentiu que cada palavra estava carregada de significado. A feira da vida girava sob novas perspectivas. Eles estavam juntos, uma nova rede de apoio que se formava sob o olhar atento da cidade. Não estamos aqui apenas para quebrar barreiras. Estamos aqui para construir um novo caminho, Pedro disse diretamente ao pai. Isso pode ser um recomeço para todos nós. Um passo para a liberdade, não só para mim, mas para você. Também. Pense na honra que você acha que precisa proteger. Ela não tem validade se for pela repressão. O silêncio estava do lado dele. As palavras reverberavam na mente do homem, as lembranças de um Pedro criança voltando para a mente dele, o olhar esperançoso que sempre tinha. O pai de Pedro estava à beira de um colapso emocional, enquanto sua estrutura estava se desgastando. E, naquele momento de confusão, um raio de compreensão atravessou a mente do pai. Um entendimento de que, talvez, não era a vida que ele desejava para o filho, mas uma projeção de seus próprios sonhos mal realizados. O espírito de luta e a liberdade de Pedro agora tocavam a raiz de sua solidão. Então me escute, meu pai, disse Pedro com a sinceridade que o fez se sentir fortalecido. Junte-se a nós.
Esse é um chamado por todos que se sentem aprisionados. Se não lutamos juntos, seremos todos vencidos. As lágrimas escorriam pelo rosto do pai de Pedro. E, assim, a tempestade emocional que o consumia permitia um vislumbre de esperança. O homem encarou seu filho com um misto de desafio e súplica, agora perdido entre sonhos e realidades. Está bem, disse o homem, sua voz falhando. Agora, vamos lutar juntos. Começar de novo. Os gritos de apoio e em peso da multidão se ergueram, varrendo as últimas arestas de dúvida. Juntos, eram mais do que palavras, era um movimento. Pedro e seu pai, ombro a ombro, encararam a nova realidade que se desenrolava. O que seria do amanhã? O futuro poderia ser incerto, mas mais do que uma batalha pela liberdade, estava em jogo a chance de redescobrir laços que nunca deveriam ter se perdido. E junto àqueles jovens, unidos por um ideal, Pedro sentiu que estava pronto para o novo capítulo que se erguia à frente. Naquele momento, a cidade respirava transformação, e a liberdade dançava no ar como nunca antes. Agora, é sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Juntos podemos compartilhar mais corações livres.